Esta história aconteceu na cidade escocesa de Glasgow em 2015. Em 11 de abril de 2015, Karen Buckley, uma jovem de 24 anos, foi a uma boate com seus amigos e nunca mais voltou para casa. Karen nasceu em 1991 na cidade irlandesa de Cork, filha de John e Marion Buckley. Ela era a filha mais nova e a única filha entre 4 irmãos em sua família. Karen se formou na St. Mary's Secondary School em Mallow, onde era descrita como uma pessoa gentil e prestativa, sempre disposta a ajudar os outros. Seu desejo de ajudar as pessoas influenciou muito sua escolha profissional. Após concluir o ensino médio, Karen se matriculou na Universidade de Limerick para estudar enfermagem. Seu interesse em terapia ocupacional a levou à cidade escocesa de Glasgow, onde ela começou a estudar para um mestrado na Caledonian University. Karen chegou a Glasgow em janeiro de 2015 e se mudou para um apartamento com outras 3 estudantes do sexo feminino que também eram recém-chegadas. Em 11 de abril de 2015, ela e suas colegas de apartamento foram a uma boate localizada a cerca de 2 quilômetros de sua casa. Elas chegaram por volta das 23h45 e se divertiram. Por volta da 1h, Karen disse a uma amiga que iria ao banheiro e voltaria em breve. Ela pegou seus pertences e saiu, deixando seu casaco na mesa onde o grupo estava sentado. Enquanto seus amigos continuavam se divertindo, perceberam que Karen havia desaparecido por um tempo e deveria ter voltado até então, mas ela não o fez. Suas amigas a procuraram na boate, mas Karen não estava em lugar algum. As tentativas de contato por telefone também foram infrutíferas. As amigas que vieram com Karen pensaram que talvez ela tivesse ido para casa, embora fosse estranho que ela não tivesse contado a ninguém e deixado seu casaco para trás. Quando voltaram para casa, as amigas perceberam que suas suposições estavam erradas, pois Karen também não estava lá. A única ideia que passou pela mente das amigas de Karen naquele momento foi que ela poderia ter conhecido alguém na boate e saído com ele. Foi com essa ideia que elas foram para suas camas. Ao acordar por volta do meio-dia, os vizinhos de Karen ficaram surpresos ao descobrir que ela não havia retornado para casa. As tentativas de entrar em contato com ela por telefone novamente não deram resultados. Karen não respondeu às mensagens nas redes sociais e nem sequer fez login em nenhuma delas. Embora os amigos de Karen a conhecessem há apenas alguns meses, sabiam que esse comportamento não era típico dela. Eles não inventaram outra versão para se tranquilizar, mas foram à polícia e relataram seu desaparecimento, além de informar a família Buckley o que havia acontecido. A polícia escocesa mereceu crédito, pois imediatamente iniciou a busca por Karen. Seu desaparecimento foi noticiado na imprensa e na televisão, e os pais de Karen fizeram um apelo a qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de sua filha para entrar em contato com a polícia. Enquanto isso, os detetives receberam imagens das câmeras na boate onde Karen foi vista pela última vez. Ao analisá-las, a polícia descobriu que ela havia tido contato com um homem desconhecido 36 horas após seu desaparecimento. Em 13 de abril, a identidade desse homem foi estabelecida, e ele foi levado para interrogatório. O nome do jovem era Alexander Pacto, com 21 anos. Ele admitiu ter conhecido Karen naquela noite e que tinham ido para o apartamento dele na Avenida Dorchester, que ficava a aproximadamente 3 quilômetros da boate. Ele também revelou que tinham tido intimidade um com o outro. Por volta das 4 horas da manhã, Karen decidiu ir embora e voltar para casa, apesar da oferta de Alexander de que ela ficasse até de manhã. Alexander também afirmou que, durante a intimidade deles, Karen havia batido a cabeça na quina da cama, resultando em um ferimento e deixando marcas nos lençóis. Essas informações provocaram uma reação mista na polícia. Por um lado, Pacto parecia querer ser franco, mas, por outro lado, parecia estar antecipando os eventos e tentando explicar o que a polícia poderia encontrar se revistasse seu apartamento. No mesmo dia, 13 de abril, um homem contatou a polícia para relatar que havia encontrado a bolsa de uma mulher. Após investigação, descobriu-se que ele a encontrara em um parque perto da casa de Alexander Pacto, e era a bolsa de Karen. Ela continha seu telefone e documentos. Essa descoberta tornou a versão de Pacto dos eventos mais plausível, e era possível que algo tivesse acontecido com Karen depois que ela saiu de seu apartamento. Enquanto isso, a busca por Karen continuava ativamente. Centenas de policiais vasculharam parques, florestas,
corpos d'água e edifícios abandonados na esperança de encontrar pistas que pudessem ajudar na investigação. Neste estágio, Alexander Pacto era o único suspeito aos olhos da polícia. Ele foi a última pessoa a ver Karen. Os investigadores não divulgaram nenhuma informação sobre o suspeito e mantiveram seu nome em segredo, mas, 2 dias após o desaparecimento de Karen, quando a polícia revistou o apartamento de Pacto e a área circundante, os jornalistas descobriram isso. Repórteres de um dos jornais conversaram com outros moradores do prédio, e desde então o nome de Alexander Pacto deixou de ser segredo. Isso é importante, mas voltaremos a isso mais tarde. Assim, a polícia obteve um mandado de busca para o apartamento de Pacto. A primeira coisa que chamou a atenção deles quando entraram foi um forte cheiro de alvejante. Eles também perceberam que o colchão em sua cama não correspondia ao tamanho da cama. Pequenas manchas vermelhas escuras foram encontradas na cama e no banheiro, cujas amostras foram enviadas para análise. Uma caixa de ferramentas e uma grande quantidade de materiais de limpeza também foram encontrados no apartamento. Um cão policial treinado para buscar corpos sinalizou perto do carro de Pacto enquanto aguardava um mandado de busca para o veículo. Os detetives descobriram que Alexander Pacto havia levado seu carro a uma oficina para limpeza no dia anterior, mas aparentemente o serviço foi de má qualidade. Durante a busca, as mesmas pequenas manchas vermelhas escuras foram encontradas no interior da porta do passageiro, e amostras dessas manchas foram enviadas para o laboratório. A cada nova descoberta, as suspeitas de que Karen não estava mais viva aumentaram, mas a busca por ela continuou ativamente. Como mencionado anteriormente, os jornalistas conseguiram descobrir o nome do suspeito, e no dia seguinte, uma fotografia de Alexander Pacto apareceu na primeira página de um dos jornais. Surpreendentemente, esse passo da imprensa se mostrou útil para a investigação. Um homem que viu a foto de Pacto no jornal chamou a polícia e forneceu informações interessantes. Ele disse que havia trabalhado com Alexander algum tempo atrás e sabia que ele alugava um galpão em uma fazenda nos arredores de Glasgow. O endereço dessa fazenda fica a cerca de 9 quilômetros do apartamento de Pacto. Qualquer pista era importante, e as informações obtidas foram investigadas. O proprietário da fazenda confirmou que Pacto alugava um espaço de armazenamento dele por 10 libras por semana, e esse era o local em que o corpo de Karen foi encontrado. Dentro do espaço de armazenamento, encontraram um tambor de 200 litros contendo o corpo de Karen, que havia sido dissolvido em soda cáustica. A soda cáustica é uma substância altamente reativa e alcalina que pode dissolver compostos orgânicos. Também encontraram uma fogueira com restos de um colchão que Pacto tentou queimar. No mesmo dia, 15 de abril, ele foi preso como suspeito no caso de Karen Buckley, entendendo que havia uma quantidade significativa de evidências contra ele. Pacto confessou ser o responsável pela morte de Karen, no entanto, alegou que o fez em legítima defesa. Com base nas evidências encontradas pela polícia e no depoimento do suspeito, foi compilada uma linha do tempo aproximada dos eventos nos dias em que Pacto tirou a vida de Karen e tentou encobrir seus rastros. Assim, na noite de 11 de abril, por volta da 1h, Karen deixou a boate. Ficou sem entender por que ela o fez. Seus amigos afirmaram que não houve discussão entre eles e que Karen disse que iria ao banheiro e voltaria. Mesmo que assumamos que ela decidiu ir para casa por algum motivo, ainda não está claro por que ela deixou o casaco para trás. Os policiais que trabalhavam no caso analisaram um total de 1.900 horas de imagens de câmeras de vigilância. Em uma das gravações, foi visto que Karen cruzou o caminho com Pacto após sair da boate. Após uma breve conversa, eles caminharam juntos na direção onde seu carro estava estacionado. Acredita-se que ele tenha oferecido a Karen uma carona até seu apartamento, mas, em vez disso, quando entraram no carro, ele a atacou. Pacto atingiu Karen 14 vezes na cabeça com uma grande chave inglesa, o que resultou em sua morte no carro. As manchas vermelhas escuras que os investigadores encontraram no carro se revelaram ser gotas secas de sangue de Karen, assim como as manchas no banheiro e na cama de Pacto. Após se livrar do corpo de Karen, ele começou a planejar seus próximos passos. Primeiro, ele se desfez da bolsa de Karen, que mais tarde foi encontrada e entregue à polícia. Por volta das 2h da manhã, ele chegou em casa. O que ele fez em seguida surpreendeu bastante os detetives. Ele transferiu o corpo do carro para seu apartamento. Às 8h da manhã,
Usando seu telefone, ele começou a pesquisar na internet sobre soda cáustica. Em seguida, ele foi a um centro de compras, onde, às 9h42, comprou 6 litros de soda cáustica, um respirador e luvas. Ele achou que 6 litros não eram suficientes, então, a caminho de casa, parou em outra loja e comprou mais soda cáustica. Ao voltar para seu apartamento, ele colocou o corpo de Karen na banheira e tentou se livrar dele. Pacto não morava sozinho, seu vizinho de apartamento deveria voltar para casa por volta das 20 horas. Percebendo que não teria tempo suficiente para concluir seu plano, ele retirou o corpo da banheira, o envolveu em um cobertor e o escondeu em seu quarto. No dia seguinte, 13 de abril, ele jogou uma chave inglesa no rio Clyde, onde mergulhadores a encontraram posteriormente. Depois, ele foi a um centro de compras a cerca de 1,5 milha de distância de casa, onde pediu ajuda a um consultor. Ele perguntou sobre um produto que poderia remover manchas de sangue de um colchão e comprou 2 cadeados no mesmo dia. Pegou o colchão de Karen, roupas de cama e os levou para uma fazenda, onde queimou tudo. No caminho de volta para casa, comprou um barril para, posteriormente, colocar o corpo dentro. Por volta das 14 horas, levou o barril para um galpão alugado, despejou o restante da soda cáustica e trancou o portão com os 2 cadeados que comprou. A polícia o visitou em sua casa às 18 horas e o levou para interrogatório. Você já sabe o que aconteceu em seguida. Apesar de Pacto ter confessado sua culpa, seu motivo permaneceu obscuro. Ele alegou que tirou a vida de Karen em legítima defesa durante uma discussão que ocorreu no carro. No entanto, os investigadores não acreditaram nessa versão, pois parecia uma tentativa de justificar suas ações. A polícia presumiu que, ao matar Karen e posteriormente se livrar de seu corpo, Pacto tentou encobrir outro crime. No entanto, devido ao grau de decomposição, os especialistas não conseguiram determinar se Karen havia sido vítima de violência antes de sua morte. Em setembro de 2015, Alexander Pacto foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 23 anos. Por meio de seu advogado, ele pediu desculpas à família Buckley, alegando estar arrependido. Pacto disse a seu advogado de defesa que estava muito intoxicado na noite do incidente e não conseguia se lembrar por que tirou a vida de Karen. Vale ressaltar que, se ele não tivesse se declarado culpado, teria sido elegível para liberdade condicional após 25 anos, em vez de 23. E aí, o que você achou desse caso? Comenta aqui para a gente saber a sua opinião. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nada e deixa o seu like nesse vídeo que isso ajuda muito a gente. Até a próxima!